Aí. Tá. Então, boa tarde a todos e todas. Bem-vindas e bem-vindos ao grupo de pesquisa FENO PUC-PR, que é um convite ao banquete feminológico, e por isso se torna importante a participação de vocês. Perguntem, comentem, sintam-se à vontade nesta mesa do banquete. Hoje daremos continuidade ao corpo em Merleau-Ponty, com o professor Erickson Falabretti e o mestrando Bruno Fonseca Ortega. Pessoal, então, a palavra de vocês, boa apresentação, e daqui a pouco a gente conversa de novo. Bruno, tá aí? O Bruno tá, né? Então vamos Sim. lá. Eu que falo hoje, Bruno, é isso? Isso. Então tá. Então a gente vai dar continuidade lá ao debate sobre o corpo em Merleau-Ponty, e nós falamos na aula passada várias questões, né? Percorremos um debate sobre o corpo, falamos sobre o esquema, sobre a questão do esquema corporal, falamos sobre a questão da motricidade, não é isso? Então, eu pensei em uma coisa hoje um pouco diferente, talvez, para que a gente pudesse fixar um pouco sobre o papel do corpo em Merleau-Ponty, que é debater o corpo do ponto de vista da sexualidade, tá? Merleau-Ponty tem um dos capítulos da filologia da percepção que é o corpo, né, o corpo sexual, acho que é o capítulo da segunda parte, o capítulo 4, 5, não lembro de cabeça, e eu vou falar um pouco sobre ele. Eu acho que esse capítulo sobre a questão da sexualidade, ele tem uma vantagem interessante no debate fenomenológico sobre o corpo, porque ele permite várias coisas importantes para compreender a noção de corpo próprio. E é isso que eu queria que vocês fixassem já. Uma delas é para compreender que na dimensão do corpo próprio importa tanto aspectos fundamentais da biologia, tá? Aquilo que está no domínio mesmo do tecido fisiológico, das pulsões, vamos dizer assim, dos movimentos reflexos do próprio corpo, não é isso? Aquilo que é de natureza biológica mesmo. E, por outro lado, interfere também em tudo que está no campo do simbólico. Então, quando a gente quer entender a noção de corpo próprio, a gente precisa, de uma certa maneira, diferente da ideia de corpo-objeto, e pensar que, bom, no corpo próprio operam ou estão presentes essas duas dimensões. Elas meio que se conjugam, o biológico e o simbólico, o natural e o cultural. Tá? Por exemplo, então, ele ajuda a entender isso. Tá? A outra questão importante, talvez, é que o corpo, do ponto de vista desse debate sexual, ele também refina uma coisa muito importante, que é a ideia de que a nossa existência ela não pode ser resumida, assim como o corpo nem o físico, nem o fisiológico, nem o simbólico, ela não pode ser resumida a um determinado aspecto. A sexualidade ela está integrada na nossa existência, mas ela não é, de certa maneira, o elemento determinante da nossa própria existência. E isso é muito importante porque isso ajuda a compreender aquilo que é o objetivo, talvez, fundamental hoje da nossa fala aqui, que é entender como, de uma certa pesquisa, o corpo tem uma dimensão, tem um fundamento ontológico no corpo que o leva a pensar ele politicamente. E daí tem um detalhe muito importante quando a gente quer pensar o corpo politicamente, que é pensar o corpo como relação com o outro. A política é, sobretudo, relação. Né? Não existe política isolada, política de um ser voltado em si mesmo. Não existe política de mim para mim, de você para você. A política é sempre uma relação com o outro. E aí a gente pode começar que, antes de se estabelecer, vamos dizer assim, as relações usuais, regulares, canônicas da política, nos regimes que a gente entende constitucionalizados, existe um regime que é institucionalizado,
que é o regime da política desdobrada no próprio corpo, que seria o regime mais original, mais selvagem da própria política. Tá bom? Então, são 3 coisas importantes para a gente entender aqui. O papel do biológico e do mental, tá certo? Que a noção de corpo próprio nos ajuda a entender, né? O segundo, o papel da sexualidade como uma dimensão da nossa existência, e que daí sim vai desdobrar para uma compreensão sobre o fundamento originário da própria política desdobrada no corpo. Eu vou ver se eu consigo. Eu nunca faço isso. Vocês estão ouvindo muito barulho de sirene aqui, né? Está muito barulhento para vocês? Não está, professor. Se tiver, eu fecho a porta aqui, que eu estou em São Paulo. Então, eu vou partilhar com vocês uma tela aqui, e daí vocês me digam quando está certo, quando vocês estão vendo. Não. Não estão vendo a tela ainda? Não, professor. Tá. Vamos ver, tela cheia. Ele não está deixando eu compartilhar. Da outra vez a gente não conseguiu, né, Bruno? Lembra disso? Não exatamente. Foi, na verdade, acho que com a Janaína que aconteceu que não deu muito certo. Mas... qualquer coisa, se quiser me enviar, eu posso tentar também aqui. Vamos ver se deu certo. Deu certo agora? Ainda não. Não apareceu nada. Tá. Então tá. Então vamos lá mais uma vez. Eu não sei se tem gente querendo entrar. E daí ele deu janela, vamos ver, tela cheia, vamos ver. Compartilhar. Tá. Eu vou tentar mandar para você, Bruno, daí você compartilha aí, tá? Beleza. Tá. Porque aqui no meu computador não está dando certo o meu. Tá? Depois como é que se diz? A gente tem que fazer a edição dessa parte, viu? Que a gente não mostra as nossas habilidades digitais, viu, Simone, antes de colocar na internet, sabe? Mas é a vida como ela é, né, professor? A vida como ela é ótima, né? Tá. Então, eu mandei lá para o Bruno, na hora que o Bruno puder baixar lá e partilhar, eu agradeço, tá bom? Sim, então, baixaria e já compartilharia em seguida. Tá, vamos lá então. Então, gente, o que tem essa questão do corpo como ser sexuado, que é o capítulo do Merleau-Ponty? Ele, especificamente, esse capítulo sobre o corpo, ele segue uma sequência importante, né? O Merleau-Ponty, antes disso, ele vai falar sobre a noção de esquema corporal, ele vai falar sobre a ideia de movimento, ele vai falar sobre a espacialidade do corpo próprio, né? E daí ele começa a caminhar num debate sobre o corpo, que é, sobretudo, no caminho da filosofia da percepção, pensar esse debate em relação à relação do nosso corpo com o outro. Tá? Depois do corpo sexuado, o próximo capítulo é o corpo como a fala. É como se fosse uma progressão, né? É como se ele definisse o que é o papel do corpo, o que é o corpo próprio, definisse relações do corpo com ele mesmo, como, por exemplo, a motricidade, a compreensão, e ele caminha depois para uma relação que é do corpo com o mundo. Nessa relação, ele tem uma coisa importante que o corpo como ser sexuado revela para a gente. A gente tem uma questão importante, que talvez seja uma das mais fundamentais da filosofia, quando a gente pensa na ontologia, que é compreender a gênese, a existência do outro, do ser para nós. Né? Como que a gente compreende a existência do outro?
Tem uma maneira clássica de compreender a gênese do outro, do ser para nós, que é do ponto de vista, vamos dizer assim, de uma episteme, da ideia do pensamento ou da ideia da razão. Eu reencontro, por exemplo, no Descartes, reencontro em Kant, reencontro em tantos outros racionalistas, tá? Que é o fato de que a existência do outro, ela sempre é pensada, ele sempre aparece para mim, a gênese, a origem, a conformação, a partir de julgamento, a partir de inferências que eu tenho, que são inferências racionais, não é isso? E eu, a partir, vamos dizer assim, de um exercício de uma analítica do próprio pensamento, que é uma maneira de pensar a minha relação desde o modo como o outro se apresenta a mim e o modo como ele vai sendo estruturado no meu campo de consideração, de percepção, pelo julgamento, pela analítica. Mas é possível pensar que nós temos uma dimensão de relação com o outro que é propriamente o que a fenomenologia procura, que está na consideração da nossa experiência da afetividade, né? E daí tem duas coisas importantes, assim, que ou uma coisa fundamental. Nessa perspectiva da revelação do outro, que não é pelo pensamento, não é pela razão, não é pela cognição, mas é por um exercício afetivo presente no próprio corpo, tá? Que é o fato de que esse outro, aí, ele já tem uma coisa fundamental. Ele existe independentemente de nós ou independentemente do nosso exercício, da nossa vontade. Quando eu penso na minha relação que eu tenho afetiva com o outro, e não propriamente, não no campo do pensamento, duas coisas são importantes. Tá? Que essa relação não é originalmente uma escolha minha. E aí eu já começo a desenhar a política, as relações que vão ser com o outro. Tá certo? Ela não é necessariamente uma escolha minha. Né? E esse outro, eu descubro que ele existe independentemente de mim. Então, tem um detalhe importante sobre isso, sobre quando o capítulo da sexualidade coloca. É como se as relações já no campo da própria intersubjetividade, quando eu penso na sexualidade, na afetividade, elas são fiadoras de uma coexistência e que eu não posso colocar em dúvida, e que eu poderia colocar em dúvida somente como exercício de razão, mas não como exercício afetivo. Tá certo? Então, e para a fenomenologia isso é fundamental. Isso, a afetividade ou a sexualidade, que depois nós vamos entendê-la aí como intencionalidade encarnada, né? Esse é um ponto importante. A sexualidade, ela é intencionalidade encarnada, porque a sexualidade é, sobretudo, dirigir-se para além de si, dirigir-se para o outro, tá certo? A afetividade é isso, tá? Já coloco uma dimensão, que essa minha relação com o outro, ela é dada antes de qualquer escolha, antes de qualquer ato judicativo meu. Ela já está dada no mundo das relações. Tá claro isso? Tá? Bom, então, esse é um ponto importante. E o Merleau-Ponty vai trabalhar uma coisa fundamental. A primeira, sobre a afetividade, e aí eu vou usar sempre o termo afetividade e sexualidade quase como sinônimos, ainda que a afetividade ela não se reduza à sexualidade, mas a sexualidade talvez apareça como a forma privilegiada de toda forma de toda afetividade. Tá? A primeira é que ela está sempre presente nas nossas decisões em relação ao mundo, em relação ao outro. Né? A gente toma posse do meio através da afetividade, através da sexualidade. Ela é sempre uma expressão da nossa relação ou da relação do corpo e do mundo. Tá? Ela permite, entre outras coisas, compreender como os objetos e os outros seres, eles existem para nós, numa certa dimensão. É como se eu pensasse
do ponto de vista da afetividade, como expressão natural, é como se ela, um pouco, organizasse a minha relação com o mundo e com os outros. Com as diferentes espécies, com as diferentes coisas, com tudo. Tá? Tem um modo como eu organizo a minha relação, como eu, por exemplo, demando processos de cuidado, de atenção, não é isso? Em relação aos outros seres, que eles são puramente afetivos. É como se ali tivesse um pouco uma certa chave, uma certa gradação da qualidade das relações que eu posso ter com o outro e com todos os outros seres. Então, quando eu começo a pensar sobre isso, sobre a ideia da afetividade, eu começo a ter essa relação importante. Tá? Se você quiser lá, Bruno, acho que está no 3 lá, mas se não, também, viu, se não puder fazer isso, não tem problema. Quando eu estava lendo esse texto, e é muito interessante, e estava pensando a sexualidade como essa intencionalidade encarnada, espontânea, operante, que é o modo como nós nos dirigimos ao outro, às coisas, à afetividade, ela de uma certa maneira, nos faz pensar e com essa dimensão de que ela fornece uma certa gradação do modo como eu significo para o outro significa para mim, por exemplo, numa relação de cuidado, numa relação de atenção, em relações de consideração própria com o outro, tá? Isso é bem importante, tá bom? Então, ela vai nos permitir compreender como os objetos, os outros seres existem. E daí, essa é uma outra relação. Porque se ela tem gradação de cuidado, de atenção, de consideração, a afetividade ela vai nos dizer se aqueles objetos, por exemplo, os outros seres, né, como eles são na relação com a nossa vida. Tá? Se eles são meio da nossa relação ou se eles são fim. Se eles são um meio que tem um valor objetivo ou se eles são um meio que sem valor algum. Se eles são um fim, no sentido de que eu posso dar a vida por esse ser, viver por ele, né? Ou não. A afetividade, sobre todos os aspectos, ela, como dizer assim, ela meio que a chave, né, da qualidade, da intensidade, da profundidade das nossas relações. Tá? Pode passar, Bruno, fazendo um favor. Se tiver meio muito devagar, mas está passando. Tá. Para mostrar isso, o Merleau-Ponty vai usar aqui nesse corpo 2 casos clínicos, tá certo? Para demonstrar, para chegar a demonstrar essas conclusões que eu estou falando para vocês. E daí tem várias coisas importantes. O primeiro, a gente já comentou. Ele é interessante porque esse caso clínico, ele foi estabelecido por um médico neurologista alemão chamado Kurt Goldenstein. E ele escreveu uma obra chamada A Estrutura do Organismo. E é uma obra importante, ela influenciou boa parte da medicina aí do século XX. E depois ele foi dar aula nos Estados Unidos, influenciou o Merleau-Ponty. Vários psicólogos sempre estão retratando a ideia do Schneider, porque o Schneider, o Goldenstein, foi o primeiro grande médico fisiologista a entender que no próprio corpo humano, no cérebro e tal, as relações elas são sempre modulares de causa e efeito. Elas não são atômicas, elas são estruturantes, elas não são determinísticas, no sentido de que uma determinada lesão no corpo, uma determinada patologia, ela é uma questão que não afeta apenas um órgão, mas afeta uma existência como um todo. E que se eu quiser fazer uma terapêutica,
de uma certa maneira, quiser entendê-la, quiser ultrapassar essa patologia, essa deficiência, é preciso entender a relação do que o ser tem com o próprio corpo, com o outro e com o ambiente. Por isso a ideia de a estrutura do organismo. A estrutura do organismo não é só uma estrutura interna, tá? Então, ele vai pegar um caso que vai ser muito famoso, que ele vai explorar há muito tempo. Eu já falei para vocês, que é o caso do Schneider. O Schneider, ele teve um ferimento de bala, né? A Cristiane já ouviu falar disso muitas vezes, né, Cris? Então, já até cansou de ouvir o Schneider na cabeça, né? E o Schneider teve um ferimento de bala, acho que da Primeira Guerra Mundial, e ele teve vários problemas a partir disso, assim, ele teve uma parte, praticamente, do cérebro arrancada, pelo que eu entendi. E ele teve vários problemas a partir disso. Ele teve problemas de linguagem, por exemplo. O Schneider, ele perdeu a potência, a capacidade de falar algumas palavras, de falar espontaneamente, de você dar um poema e pedir para ele recitar na forma de um poema. Ele lia somente objetivamente. Se você embaralhasse algumas palavras e pedisse para ele construir uma frase, ele começou a ter dificuldade de construir frases com palavras embaralhadas, mesmo sabendo ler. Depois se dava as mesmas frases na ordem e ele tinha que construir, ele era capaz de construir, né? Porque o Schneider, de uma certa maneira, ele teve uma questão importante, ele teve uma lesão neurológica que afetou profundamente, vamos dizer assim, a sua intencionalidade operante, que é aquela disposição que a gente tem falado aqui bastante, natural, nossa, operante, porque ela está todo ao momento de dirigir-se ao mundo, de ir em direção às coisas, ao outro, é isso, que ela é espontânea. Nós somos seres espontâneos na relação com o mundo. Nós não precisamos parar para pensar uma frase, para preparar previamente, por exemplo, para recitar um poema. Se alguém der um poema para a gente pega e recita, bem ou mal, mas a gente vai em frente, né? A gente tem atos espontâneos, por exemplo, de linguagem. E o Schneider perdeu isso completamente. Uma coisa importante que eu tinha falado para vocês é que o Schneider se tornou puramente funcional. Em toda a relação da vida dele era funcional. Então, em que sentido que ele era funcional? Objetivo, mecânico. Então, você, Marcos, algum dia já saiu caminhar só por caminhar? Assim, sim. Ou decidiu, assim, fazer alguma coisa que é não fazer nada. E está bem com isso? Né? Então, é um pouco assim, isso é uma coisa normal da vida, que é se permitir devanear, por exemplo. Tá? O Schneider, ele só saía à rua com um objetivo definido. Eu tenho que ir na padaria. Ora, ele ia na padaria, comprava pão e voltava. Tá certo? Mas ele não se desviava no caminho. Quantas vezes a gente foi para a padaria, né? E nos desviamos do caminho? Espero que por bom caminho também, tá? Né? Então, mas ele não fazia isso. Bom, mas o Schneider também, além de ter afetado a linguagem, o movimento dele, por exemplo, ele não conseguia, e por isso que o Goldenstein vai falar que é a estrutura como um todo, tá? Ele não conseguia, por exemplo, identificar no braço esquerdo ou no braço direito uma determinada sensação e tocar aquela sensação específica no braço direito, se ela não fosse, na hora, relativamente forte, relativamente intensa. Então, o médico falava para ele, toque com o teu braço direito o teu ombro esquerdo, tá? Ele tinha dificuldade de achar o ombro esquerdo dele, mas se ele tivesse uma picada muito forte, intensa, ele conseguia achar, entendeu? Com dificuldade. Então, o próprio auto-reconhecimento do corpo dele também era um problema para ele. Mas um dos principais, vamos dizer assim, danos que o Schneider sofreu foi do ponto de vista sexual, né?
Então, ele primeiro, vejam só, ele nunca mais procurou espontaneamente o ato sexual. Ele era casado e tal, né? Mas ele não tinha disposição nenhuma. Ele não procurava mais o ato sexual. Ele não abraçava. O beijo para ele tinha puramente, única e exclusivamente, o valor de um comprimento, de um cumprimento, vou dizer assim, meramente formal. Não tinha nada de afetivo, tá certo? Enfim, o beijo necessariamente, tá, gente, não é uma estimulação sexual, ele é afetivo. A gente beija, né, a nossa filha, filho, colegas, tal, mas ele não tinha relação afetiva nenhuma, tá certo? Era puramente um ato formal. Então, o Schneider, essa lesão que afetou a afetividade, a libido, que anima o corpo dele, deu para ele, trocou uma espécie de percepção erótica do outro por aquilo que eu poderia chamar de uma percepção robótica do outro, né? O corpo feminino, ele vai dizer assim, o Merleau-Ponty vai dizer assim, ele perdeu o poder de projetar um mundo afetivo diante de si para o Schneider, né? Então, eu poderia dizer que o Schneider, ele não tem relação política nenhuma com o outro. Ou se ele tem uma relação política com o outro, a gente poderia, com outros corpos, poderia dizer que ela é puramente funcional e mecânica, né? É fria, é estéril. Mesmo no ato sexual, por exemplo, o Goldenstein faz a descrição, por exemplo, se cessar o toque, o movimento, acaba-se a ereção e o Schneider volta para uma posição que ele estava, como se nada tivesse acontecido, né? Então, o primeiro caso que é analisado, que o Merleau-Ponty coloca, é o caso do Schneider. E quais são as conclusões, então, óbvias do caso? Por que o caso do Schneider é importante? Lembre lá do começo que eu falei aqui na nossa fala. Bom, primeiro, está provando que, bom, se eu tenho algum tipo de lesão fisiológica, essa lesão fisiológica, ela afeta a minha vida afetiva, a minha vida sexual. Tá certo? Mas uma coisa importante, o biológico tem uma relação direta. Mas quando ele afeta o ato sexual, vamos dizer assim, a função própria da sexualidade, ele afeta a relação desse sujeito com todo o mundo, toda a dimensão dele, da existência dele, assim, com todos os pontos de contato do mundo. Ele afeta uma dimensão do ponto de contato da fala com o outro, da linguagem, tá? Porque as palavras para o Schneider não têm mais conexão afetiva, erótica nenhuma, né? É impossível ele ter algum tipo de excitação pela palavra. Ela afeta a relação com o outro do ponto de vista do cuidado, da consideração. Se cessou o contato, cessou o toque, ele sai e a outra pessoa já não significa mais nada para ela. Mas no próprio ato sexual, ela também já não tinha muito significado, porque era puramente uma atitude reflexa, é puramente uma atitude mecânica. Não é isso? Então, a relação com o meio ambiente, com as coisas, perdeu também completamente o valor afetivo. O Schneider só vê valor do ponto de vista funcional, somente do ponto de vista mecânico, daquilo que aparece como um ganho imediato por uma função básica da vida, ou porque gera um alimento, ou porque protege da chuva, sabe? Ou porque as coisas são isso, né? Elas, vamos dizer assim, elas perderam a beleza. O mundo não tem mais função estética para o Schneider. Ele não tem mais função ética para o Schneider. Ele não tem função afetiva. Ele não tem função mecânica. É só uma função meramente o quê? Desculpe, só tem função mecânica, tá? Não sei se está claro essa ideia do... Vocês conhecem alguém parecido com o Schneider? Vocês devem conhecer, gente. Tá? Então, o Merleau-Ponty vai analisar esse caso. E o que é interessante quando você pensa no desculpa, caso... posso fazer uma pergunta? Eu não sei se teria claro. relação. Eu li uma... Desculpa estar sem imagem, minha internet está caótica. Eu li uma
uma manchete hoje sobre um menino de 14 anos nos Estados Unidos que se matou depois de se apaixonar por uma inteligência artificial. E a descrição que você estava fazendo do Schneider me faz pensar nessa inteligência artificial, no sentido de tudo ser mecânico, né? E eu não sei se essa associação que eu fiz faz sentido, se valeria a pena pensar nisso. Enfim, essa seria a dúvida. Eu acho que faz, sim. Está muito escuro para vocês, está muito ruim a minha imagem aqui, só. Não está assim. Eu acho que faz, eu vi também essa. Eu fiz a. Como. Eu fiz eu também vi essa matéria aí hoje, né, do menino. Era a história de um menino que vivia muito isolado, sozinho, e acho que provavelmente ele sofria bullying. E a Meta, o Facebook, se eu não me engano, ou o Google, né, na verdade foi o Google, desenvolveu uma IA que interagia do ponto de vista, mas ela me parece que ela ia além do Schneider, do ponto de vista da linguagem, da produção de textos, né? Porque ele conseguia dialogar com a IA, né? E ele, nessa questão de ele poder dialogar e ela responder, e, por exemplo, ele escrever, Dani, eu sinto falta de você e tal. E ela, eu também sinto falta de você. Então, ela respondia dizendo que sentia falta dele, né? E essas linguagens generativas de IA, elas conseguem criar discursos muito convincentes. Os chatbots, né? Eles estão a cada vez mais aprendendo a ter relações, figurar relações de linguagem humanas, tá? Mas elas fazem isso independente do corpo, porque não tem um corpo ali na relação. Tem só uma fala com uma outra fala, né? E que daí não é uma questão que mas é interessante pensar que o Merleau-Ponty colocou aqui, né? Mas elas há um treinamento de uma certa linguagem, tá? Que gera respostas, que pensa, e daí talvez, viu, Janaína, se ligue muito com o que eu falei no começo da nossa fala aqui. Existe uma espécie de uma pré-figuração da nossa relação com o outro, de uma pré-ordenamento mais original, mais bruto, mais autêntico, que seria a condição de todas as relações, que é a afetividade, e é isso que a gente está falando, vivenciada, não estruturada no domínio do pensamento, da linguagem pensada, sabe? Da cognição, da estratégia do discurso, mas que é pensada na relação corporal, imediata, direta, espontânea. É essa relação do corpo, direto, imediato e espontâneo, que faltou ao menino na relação com a IA, porque, na verdade, ela nunca teve. E é essa relação também que tem a ver aqui com o Schneider, que foi perdida. Essa relação, se vocês quiserem lembrar, como a gente já tinha falado lá, que Francisco, o Marcos, que estão acompanhando o grupo sobre o Fanon, que falta, por exemplo, das relações do racismo, do colonialismo, que ela é destruída, tá certo? Que alimenta toda forma. Antes de eu escolher voluntariamente ter uma relação de afetividade com o outro, eu preciso encontrar as condições ontológicas e políticas dessa relação, e que é dada pelo próprio corpo. E elas são dadas, do ponto de vista do Merleau-Ponty, entre todos os corpos. É a própria condição da intercorporeidade. A condição da intercorporeidade é que um corpo seja afetivo para o outro. Professor, essa é a relação. Pode perguntar? Pode, claro, por favor. Eu fiquei aqui inquietado com os autistas. Como é que dá essa relação, por exemplo, eu tenho acompanhado um jovem do ensino médio que é autista, e ele só tem 2 pessoas que não conseguem se comunicar, o corpo dele na sala de aula ali,
E se essas pessoas faltarem, ele pode ir para casa, a família pode levar ele embora, porque ele não tem nenhuma conexão com as outras pessoas que estão ali, não tem nenhuma relação com aquelas pessoas. E o professor ministra a aula, mas se essas pessoas não estiverem na sala, não tem convívio. Totalmente mecânico, né? Então, eu vi, Marcos, eu não sou especialista, muito pelo contrário, né? No autismo, conheço muito pouco, né, sobre isso. O que eu acho que tem uma coisa, talvez esse exemplo que você deu ele seja muito bem, é que no caso do autismo, a gente também tem, vamos dizer assim, aspectos que são comportamentais e são cognitivos. E todo aspecto comportamental experimenta, de alguma forma, alguma relação com o corpo, né? E que, de uma certa maneira, num conhecimento muito amplo e geral do autismo, dependendo do espectro, do grau dele, ele pode ter hipersensibilidade, por exemplo, a estímulos visuais, a estímulos táteis, né? Então, hoje a gente vê muito, em alguns ambientes, por exemplo, preparados propriamente para receber pessoas autistas, que, de uma certa maneira, elas são muito sensíveis a qualquer tipo de estimulação, a qualquer tipo de estimulação externa, né? E são muito autocentradas, muito voltadas para si mesmo, né? Então, de uma certa maneira, a gente poderia entender que essa relação prévia da afetividade entre os corpos, ela se encontra em algum grau, por exemplo, comprometida ou, de uma certa maneira, redimensionada na relação de uma criança autista com o outro, tá certo? Eu só não sei precisar quando, mas eu acho que esse exemplo teu que você deu é muito bom, né? Então, é muito comum a gente ver, em casos de espectro autista, dependendo do caso, por exemplo, o fato de ser uma pessoa que mantém relações de proximidade muito, muito grande, mas com uma, duas, três pessoas só, mas que não consegue, de uma certa maneira, enfim, ampliar esse leque de relações, né? É como se o corpo dele tivesse fechado, previamente interditado para outras formas de conexões, tá? Então, eu acho que sim, acho que tem tudo a ver, tá? Acho que é uma questão mesmo para explorar, estudar, mas ele não deixa de ser um bom exemplo, tá? Esse que ajuda a entender aí a questão do Schneider, né? Aí, se o Bruno quiser passar, tem uma coisa importante agora, que eu acho que é fundamental. O Merleau-Ponty o que seria o diferente do Schneider? Seria aquilo que a gente fala da percepção erótica no sujeito normal, tá? Aí também, entre aspas, tá? A ideia de sujeito normal, não sei se existe um sujeito normal, tá, no mundo, mas, enfim, alguém que não foi atingido, não teve um comprometimento fisiológico, né? Não é um caso extremo ali, né? Que aí a gente pensa o seguinte, o Merleau-Ponty vai dizer assim, a percepção do corpo do outro é habitada por um esquema sexual, por zonas erógenas e afetivas, não é um pensamento. Tá? É essa a questão que o Schneider não tinha, perdeu a possibilidade. Esse é o déficit dele. Não é que a questão toda do Schneider é que quando ele sofre a lesão, ele é afetado, ele não perdeu apenas a compreensão sobre o próprio corpo, ou o sentimento sobre o corpo. Ele não consegue alcançar sobre o corpo do outro. E a relação com o corpo do outro, aquilo que nós alcançamos, está na base, vamos dizer assim, dos diferentes, da qualidade
ou das diferentes modulações da nossa relação com o corpo do outro. De cuidado, de atenção, de carinho, de compaixão, de piedade, entender? Ela depende disso. E essa é, vamos dizer assim, uma base da relação com o outro. O Merleau-Ponty, eu vou retomar, né, o que eu disse antes, eu já passo para você, Simone. Ele vai dizer assim, há uma compreensão erótica que não é da ordem do entendimento. É o que eu falava no começo. Já que o entendimento compreende uma experiência sobre uma ideia, enquanto o desejo compreende cegamente, levando um corpo a se ligar ao outro. É isso, o Schneider não compreende cegamente. O corpo dele não se liga nisso. Essa é a condição prévia. Essa é a dimensão da volta do mundo pré-reflexivo, do mundo carnal, do mundo das relações. Fala, Simone. Oi, professor. Desculpa voltar um pouquinho ali, mas não sei também, acho que eu não voltei tanto, que o professor está falando da sexualidade. Não sei se minha pergunta faz sentido, mas vou fazer. Então, no caso da sexualidade, pensando a afetividade, posso falar, porque pensando o olhar como pertencente ao corpo, né? Posso falar que o olhar toca o corpo, e nisso a afetividade ou a falta dela atravessa a carne, e nisso o sentido completo da afetividade é que acaba nos tocando e dando sentido. É assim, primeiro, não tem nada errado aqui, né? A gente está todo mundo aprendendo junto, né? Mas você está muito menos assim o que você falou, enfim. Eu acho que a questão do olhar é importantíssima, ela está presente, né? Então, o Merleau-Ponty vai falar, por exemplo, no caso do Schneider, no exemplo negativo, a visão do corpo feminino não produz excitação nele, né? Então, o olhar dele se tornou inerte, né? Talvez ele ainda tenha a capacidade de o olhar dele ser congelante a respeito do outro. A pessoa ser olhada pelo Schneider e se sentir invisível, sabe? Por exemplo, alguém que olha para você e você vê que a pessoa está olhando para você e parece que você está invisível perante ela. Acho que todo mundo já passou por essa situação, né? De se sentir invisível perante o olhar do outro. Ou de se sentir objetificado, ou de se sentir inviabilizado, né? O olhar, ele tem esse poder. O olhar é muito afetivo, né? O olhar é extremamente afetivo. A poesia fala do olhar afetivo, né? O Caetano Veloso fala dos olhos, de um olho que come o outro, né? De um olhar que sacia. Então, a gente tem, o poeta que morreu, Antônio Cícero, hoje, ontem, esses dias, fez eutanásia na Suíça, se vocês procurarem um poema mais famoso dele, que é um poema sobre o olhar, sobre guardar, ele está falando sobre essa coisa, o olhar como o toque à distância, como o sentido de você, né? A Cristiane trabalhou isso na poesia, né? De você lá e esposar o objeto, o outro corpo, de senti-lo, de tateá-lo à distância, né? A gente se sente tateado pelos olhares, né? Então, ele tem isso. O Schneider, de uma certa maneira, ele perdeu esse poder, né? Ele perdeu essa potência, né? E só que tudo isso, como eu disse, é a compreensão erótica, se a gente quiser, afetiva, que antecede o entendimento, que está no domínio mesmo das relações mais primitivas, mais originais, né? Que estabelece, por exemplo, as relações de cuidado, de ética, que eu posso ter com o outro, de compaixão. Tá? E é isso, entendeu? Isso muda muito o modo como a gente pensa a nossa relação. Às vezes a gente pensa na violência que os corpos são realizados. Se tem um Schneider que está violentando um outro corpo, mas que não é da ordem de uma patologia propriamente fisiológica, tá certo? É de uma outra forma de violência, é um outro Schneider, né? Que é sei lá, o do crime, né? Que está no domínio da violência, mas só está porque, de uma certa maneira, ele perdeu ou ele deixou de levar em conta qualquer compreensão, qualquer entendimento que seja sobre o corpo do outro
ele deixou-se desligar espontaneamente ao corpo do outro, ele rompeu essa ligação no ato de violência. Tá? Porque tem um detalhe, quando o Merleau-Ponty vai falar, isso é muito importante, ele é habitado por um esquema corporal, sexual, é habitado por zonas erógenas e afetivas. E essas zonas erógenas e afetivas, e os corpos, a relação entre os corpos, eles também são significativas, por exemplo, também da interdição, do sim e do não. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Do sim e do não. Quando o Merleau-Ponty está falando sobre isso, ele não está dizendo que os corpos estão naturalmente abertos a toda a interação, intercursos de natureza erótica, sexual, não. Ele está dizendo que quando a gente vê uma relação afetiva, é uma relação também de negação. É preciso perceber a negação no sentimento. Fala, Ezequiel. Professor, eu tenho uma pergunta de alguém bem ignorante em Ponty, apesar que agora eu vou começar a ler ele por causa da tese. Eu queria saber do senhor como que você vê, de um modo bem anacrônico, eu sei, como que você vê o Ponty se situando num debate que talvez seja muito atual da filosofia da mente, quando a gente pensa as teses fisicalistas, que reduzem a mente ao mero funcionamento orgânico e mecânico do cérebro e do que compõe o que a gente chama de cérebro. Porque o caso do Schneider me lembrou bastante o caso do Phineas Gage, que eu acho que o professor conhece bem. Uhum. A diferença é que o lóbulo, né, que é afetado muda, porque o Phineas Gage tem afetado o lóbulo frontal, e as reações para os dois eventos são diferentes, me parece, porque o Phineas Gage, ao invés de ele perder esse apetite sexual, parece que ele se torna uma espécie, nos nossos termos morais, de, não um depravado, mas uma pessoa que fugiria ao nosso padrão moral que a gente tem em sociedade. Então, parece que são dois casos, né, de fatalidades que vão afetar as zonas do cérebro diferente, que vão ter condutas diferentes a partir disso, e me interessa bastante essa questão para ver como que o Ponty pensa, se ele vai estar mais nessa esteira de pensar um corpo como não um objeto, mas como essa coisa meramente orgânica, biológica, e esse orgânico e biológico que determina tudo que a gente chama de mente ou de relações psíquicas. Eu ficaria bem feliz de saber sobre isso. É algo bem importante para mim. Tá. Duas coisas, Ezequiel. A primeira é que os dois casos, no final, eles levam à mesma conclusão, e eu acho que eles têm a mesma premissa. Tá? Eu posso pensar que, assim, a área afetada, de um lado, ela conduziu a uma normalidade pela perda completa de uma percepção erótica, né, afetiva, pelo Schneider, e no outro caso, da barra de ferro, né, que atravessa a cabeça do sujeito, né, eu posso pensar o seguinte, que conduziu também a uma disfunção, mas no sentido contrário, tá certo? Por uma potencialização anormal da disposição erótica. Então, os dois casos estão dizendo a mesma coisa. Enfim, as funções são profundamente afetadas quando o fisiológico é afetado. Tá? O sexual é profundamente afetado quando ele é afetado. E o que eu falei lá no começo, e é isso que eu estou tentando caminhar, e eu acho que ele responde a tua questão, é que tem um detalhe importante, que assim, quando eu penso em corpo próprio no Merleau-Ponty, eu tenho que pensar o seguinte, que nós não somos, o nosso corpo, ele é natureza, ele é fisiologia. O Merleau-Ponty jamais vai estar dizendo isso para o Schneider, jamais vai dizer, por outro lado, que a natureza, a fisiologia, não importa no comportamento, não modula nossas relações com o outro. Tá certo? Tá. Mas o corpo próprio também, ele também é cultura, ele também é simbólico. Tá certo? Ele também está na dimensão
fora, vamos dizer assim, questões, a gente vai ver o próximo exemplo aqui, o próximo caso clínico, que vão implicar na análise do corpo e que não tem a ver com o fisiológico. Que nem tudo se explica pelo fisiológico, nem tudo se explica pelo simbólico, nem tudo se explica pela libido, tá certo? Nem tudo se explica pelo espiritual. A ideia do corpo próprio é isso que o Merleau-Ponty é muito interessante, por isso que ele vai ser importante para a filosofia da mente, é que ele não reduz ao fisiológico, tá? Em favor do espiritual, como não reduz ao espiritual em favor do fisiológico. É preciso compreender essa ambiguidade. Por isso a relação entre figura e fundo, que eu falei para vocês já várias vezes, né? Que é aquela relação que eu tenho entre dois pontos, uma figura e um fundo, né? Aquela relação que a gente já falou, daquela figura da taça e do rosto, não é isso? Pense na natureza e na cultura, no fisiológico, como essa relação figura e fundo, né? Assim, eu nunca posso olhar para aquela figura do rosto e descartar completamente a taça. Eu nunca, porque ela sempre vai estar dando sustentação para o rosto. Mas, de repente, a figura começa a mudar e o rosto se transforma em taça e ele começa a dar sustentação para a taça. Então, é essa relação entre o fisiológico, vamos dizer assim, entre o biológico e a cultura, entre a natureza e o mental, tá? É isso. Obrigado, tá? Do Merleau-Ponty, né? Então, vejam só, é essa percepção erótica que o Schneider perdeu. E ele perdeu por tudo começa com um ferimento de guerra. Agora, tem um detalhe importante, né? Que é interessante entender. O que é o Schneider? A patologia aqui, ela é usada ela tem várias razões pelo qual o Merleau-Ponty recorre a esses casos, né? Um delas é que talvez é o ponto negativo ou a contraposição que permite entender como que a gente funciona no mundo normalmente. Olhar para o Schneider é um pouco olhar para dizer assim, para eu poder me entender como eu funciono, para me entender como é a minha relação com os outros, para entender como o outro também funciona em relação a mim. Tá certo? Tá? Talvez isso me ajude a modular também o meu comportamento em relação ao outro, ser menos funcional e entender que tem diferentes dimensões de afetividade e que todas essas dimensões importam. Tá? Quer passar, Bruno, por favor? Se alguém quiser mais uma pergunta, gente, fica à vontade, tá? Até para a gente debater aqui, né? Aí tem um detalhe importante, e aí vai mais uma vez na direção do Ezequiel. Nesse capítulo, a psicanálise é um ponto fundamental para o Merleau-Ponty, porque não tem como falar, não tinha como falar no metade do século passado, da sexualidade sem falar do Freud. E o Merleau-Ponty vai dizer, bom, o Freud tem um detalhe importante, ele reintegrou a sexualidade ao ser humano através de uma dialética que atravessou a biologia e a psicologia, né? O Freud foi talvez a primeira grande tese, isso é importante para o Merleau-Ponty, para mostrar que o sexual não se reduz ao genital. Tá? A sexualidade não se reduz ao genital, propriamente. Isso é muito importante, essa discussão hoje, eu não vou entrar nisso, até porque não é a minha área, mas para entrar em todas essas questões de gênero, por exemplo, que nós estamos debatendo aqui na nossa sociedade, que tentam fixar, de uma certa maneira, a sexualidade ao aspecto puramente anatômico e genital. Tá? Só que, por outro lado, o Merleau-Ponty vai dizer que a psicanálise ela fez uma coisa que ele entendeu, que assim, ela como se ela tivesse inflado a sexualidade. Porque, de uma determinada maneira, tem uma questão importante, depois o Merleau-Ponty vai rever essa crítica à psicanálise, ele vai dizer, tem uma abordagem que ela é muito simbólica, ela é exageradamente simbólica, que vai limitar
toda a nossa compreensão da nossa vivência no mundo sempre com a interação sexual. É como se o Freud tivesse insistido naquilo que ele vai falar, na infraestrutura sexual da existência. E ele reduz, né, toda a explicação da nossa existência, da nossa vida, onde assim, há um fundamento sexual. E para o Merleau-Ponty, esse me parece que ele vai trabalhar o maior problema do Freud. A gente tem outro, o nosso mundo inconsciente, se a gente quisesse trabalhar, ou as nossas relações com o outro, elas têm dimensões tão fundamentais da nossa liberdade quanto a própria sexualidade. Tá? Mas é como se o Freud tivesse feito da sexualidade, da infraestrutura sexual, a razão de explicar de toda a nossa existência. E o Merleau-Ponty vai ter uma relação um pouco diferente para isso. Então, por exemplo, nem todo comportamento histérico para o Merleau-Ponty poderia ser dito assim, ele tem, sei lá, tem uma natureza sexual. Nem todo comportamento obsessivo, no fundo, remonta necessariamente a uma disfunção sexual. Nem todo comportamento, por exemplo, sei lá, depressivo, tem necessariamente uma relação com a sexualidade, né? Ou tem como fundamento algum trauma sexual. Nem tudo está ligado necessariamente à sexualidade. É isso que o Merleau-Ponty, numa leitura primeira que ele faz do Freud nesse capítulo, que parece isolada do Freud. Ele reconhece a importância da psicanálise, o fato de ter reintegrado o ser humano a essa dialética que atravessa a biologia e a psicologia, o mental e o físico, tá? Mas ele entende que há uma infraestrutura sexual da existência que parece inchada, tá? Que parece inchada. Quer passar, Bruno, por favor? Porque a questão para o Merleau-Ponty toda existência tem uma significação sexual ou todo fenômeno sexual tem uma significação existencial? Qual que é a perspectiva da psicanálise? É que toda existência tem uma significação sexual. E o Merleau-Ponty entende, não. É o fenômeno sexual que ele implica na nossa significação existencial. Né? Ele está integrado à nossa existência. A vida inteira não se compreende apenas pela sexualidade. Ela não é verdade que ela não é um simples reflexo da existência, que ela é um signo privilegiado que conecta a nossa vida ao outro, como a gente falou sobre tudo. Mas a gente não se conecta ao outro somente por questões de afetividade, porque o Merleau-Ponty vai trabalhar a noção de afetividade como assim, algo que transcende a própria sexualidade. Algo maior, dado numa outra relação. Pode passar, Bruno, por favor. E tem uma coisa importante que vai novamente responder ao Ezequiel, né, que a biologia está engrenada na existência humana e nunca é indiferente ao seu ritmo. Tá? O que ele quer dizer com essa ideia e o que ele vai falar assim, tal. O primeiro ponto, o Merleau-Ponty vai dizer assim, bom, gente, eu preciso, antes de poder perceber, eu tenho que ter uma função fundamental que é de respirar. Né? Eu não tenho como dispensar a biologia da explicação da minha própria existência. E aí o Merleau-Ponty começa a trabalhar aprofundar a crítica da psicanálise. Se, por um lado, o Freud não reduziu o sexual ao genital, ele esvaziou completamente o biológico, por outro lado. Né? Então, tem um detalhe importante. Nem todos os traumas, nem todos os problemas são de natureza inconsciente. Ele tem mais antes a ver com a nossa inserção no mundo, com a nossa encarnação, com a nossa existência, com o modo como o nosso próprio corpo, aí fisiológico, físico, a própria biologia está disposta.
Tá? E nós somos antes, vamos dizer assim, uma presença no mundo que é tanto aquilo que a nossa situação biológica permite, como a nossa percepção, como a nossa qualidade da relação com o outro permite. Né? É por isso que ele vai trabalhar a ideia, se eu quisesse trabalhar, a ideia de liberdade em situação, a ideia de sexualidade ou de percepção erótica em situação, ou de vivência erótica em situação. É preciso admitir, como foi mostrado ali o caso Schneider, que existe uma certa conformação biológica, fisiológica, tá? Que sozinho ela não faz tudo, mas ela nunca deixa de fazer parte de toda a disposição que nós temos em relação ao mundo. Tá? Ela são assim, formas pelas quais nós estamos situados, manifestados no mundo. Tá? E é como se, de uma certa maneira, quando Freud... e essa acho que é uma leitura muito rápida do Merleau-Ponty, tá? Vai estabelecer a ideia do inconsciente, né? E vai concentrar toda a análise, vamos dizer assim, da formação psíquica do indivíduo, do próprio ego, no componente simbólico, é como se ele também, por outro lado, fizesse um esvaziamento completo do simbólico, do biológico. Tá? Por favor, Bruno. E agora, o Merleau-Ponty vai trabalhar o exemplo contrário do Schneider. Esse exemplo é interessante porque, segundo a Simone de Beauvoir, em uma das obras autobiográficas dela, ela indica que esse é um caso real, verdadeiro, tá? E que realmente aconteceu com o Merleau-Ponty. E depois, o Merleau-Ponty vai usar esse caso na fenomenologia da percepção. O caso é o seguinte: havia uma moça e o Merleau-Ponty namorava. Ela era de uma família católica, de uma família conservadora, católica, e os pais não queriam que o Merleau-Ponty namorasse a moça, tá? E não queriam que a moça namorasse o Merleau-Ponty, tá? Porque o nosso problema com o outro não é o que nós queremos para ele. O nosso problema é o que os outros querem para ele. Mas o nosso problema, sobretudo, é aceitar o que essa própria pessoa quer para si. Sabe? Não sei se ficou meio confuso para vocês, tá? Mas eu não tenho problema sobre o que as outras pessoas pensam da minha filha, por exemplo, né, sendo não muito genérico aqui, né? Mas como pai, na nossa sociedade patriarcal, dominadora, aquela coisa toda, né, os problemas surgem a partir do momento em que eu não aceito o que ela quer para ela. Né? O que ela quer para ela. Não é nem o que eu quero para ela. Tá certo? Não é o meu caso que tá tudo bem comigo com ela, tá? Mas vamos lá. Então, mas o caso da moça com afonia, ela é proibida, então, de ver o Merleau-Ponty, porque os pais não querem que ela namore um filósofo. Eles são católicos, tal, aquela coisa existencialista, ateu. E eles começam a proibir o Merleau-Ponty de se encontrar com ela, a moça de se encontrar com o Merleau-Ponty, e ela está, enfim, apaixonada pelo filósofo, pela pessoa. E numa versão biográfica que eu li, a família da moça chantageia a mãe do Merleau-Ponty, porque a mãe do Merleau-Ponty era viúva e ela se relacionou com outro homem depois que o marido dela morreu e a mulher desse outro homem morreu, antes de casar com esse homem.
E a família falou que ia revelar o escândalo de uma mulher viúva se relacionar com um viúvo antes de casar com um viúvo, entendeu? Mais ou menos essa história. E chantageou Merleau-Ponty para o Merleau-Ponty não se encontrar mais com a moça. E ele simplesmente acabou o relacionamento com a moça, né? E a moça não entendia por que ele acabou o relacionamento. Porque ele não queria falar da chantagem e tal, os pais dela proibiram, parece que a história gira em torno disso. E o que acontece? A moça começa a ficar doente. E ela começa a não falar mais, né? Ela começa a desenvolve uma afonia, né? Não fala, para de se alimentar também, se tranca, né? Fica em casa, se tranca no quarto. Um dia, até que chega um momento que ela vai um dia na faculdade, lá na Sorbonne, eu acho, se eu não me engano, né? E ela vai nua, fica nua na faculdade, e daí os pais percebem que ela entrou num estado quase sem volta, né? Pela interdição do relacionamento. E proíbem ela de ver e retiram a proibição. Ela é internada, né? É internada num hospital, né? Ela vai internada e depois ela acaba, enfim, morrendo de inanição, e a história verdadeira, ela morre mesmo. Tá? Então, vejam só, esse é o exemplo contrário um pouco do Schneider, né? Porque me parece que tem uma coisa seguinte, a relação com o outro, ela é interditada de base. Não tem, aparentemente, obviamente, hoje em dia, se a gente tivesse, né, os estudos de medicina e de psiquiatria, né, bem mais avançados, mas naquele momento não tem uma lesão física. Talvez tenha um equilíbrio bioquímico, alguma coisa assim que interfira propriamente em todo esse processo depressivo, que leva à afonia, né? Leva à inanição, à falta de apetite e leva à morte. Tá? Mas ela decide, é como se o corpo dela decidisse não ter mais relação com a vida. E ela, vejam só, e a interdição da afetividade tem como primeiro ponto, antes de tudo, enfim, o fim da relação da fala, que é a base também das nossas relações intersubjetivas, né? A afonia, diz o Merleau-Ponty, se explica mais pelas relações com o outro do que pela sexualidade, né? E é isso, não é calar-se, mas a afonia, na verdade, é o ato mais profundo de não ter mais o desejo de ter um interlocutor. Como deixar de comer na verdade, tem mais a ver com uma relação de uma pulsão de morte. Pode passar ao próximo vídeo, por favor. Marcelo levantou a mão, por favor, Marcelo. Oi, professor Erickson. Por gentileza, eu gostaria de compreender, eu estou no processo de escrever minha dissertação, eu estou num momento em que eu estou escrevendo sobre o corpo como imagem. Então, eu estou transitando em 4 elementos, que é o olho, o olhar, né? Essa duplinha, a imagem, a imaginação e a interpretação que se dá nisso. Veja só, quando o professor propõe a ideia da afetividade em Merleau-Ponty, e aí caímos na afonia, eu perguntaria, a afetividade, nesse caso, ela também não é uma questão de alienação? Uma afetividade, como o senhor propôs anteriormente a respeito do caso Schneider, né? Schneider. Quando o senhor faz uma provocação, você conhece pessoas que sejam assim? Eu conheço. Eu tenho boa parte disso também. Eu sou uma pessoa racional.
Então, eu, por exemplo, uma afetividade da qual eu não tenha nenhum controle, não leva o meu corpo a um corpo muito frágil. Por exemplo, aí eu pensei aqui numa coisa. Eu tenho aqui um livro do Merleau-Ponty e eu tenho um livro do Deleuze. Enquanto cada um é um livro, e aí nós poderíamos entrar na questão da individuação do Carl Jung, enquanto nós temos cada um o seu livro, nós podemos ler os dois, manter os dois, e cada um mantém a sua individualidade. Mas me parece que a afetividade contemporânea e de todos os tempos, a gente tem a mania, talvez pela igreja, não sei o que é de fazer assim, né? Ó, misturar tudo. E eu não sei se esse tipo de afetividade, ela mais transita levando o corpo a uma alienação do que propriamente esse amor puro que cura, para usar um termo que eu escutei recentemente ao ler e ouvir sobre o Jung, do que isto que acabei de ouvir da afonia, porque não pude, não quis, não aguentei, me matei, não torna algo também que não seja tão positivo assim. Eu gostaria de entender isso dentro da fenomenologia, dentro do olhar do próprio Merleau-Ponty e, evidentemente, que é através da sua interpretação, né? Obrigado, professor. Obrigado, Marcelo, pela questão. Eu não sei se eu vou conseguir responder. É uma questão importante, difícil, assim, como todos que foram colocados aqui. Eu acho o seguinte, sobre essa questão. Primeiro, na perspectiva fenomenológica, tem um detalhe que é importante. Que para mim é a grande questão da fenomenologia, é a que eu mais me permite, enfim, aderir à fenomenologia. É que ela recusa qualquer tipo de acoplamento, até um termo caro, a fenomenologia tem um termo de acoplamento, que é o que faz a nossa relação com o outro, adesão de maneira absoluta, que ela vai considerar sendo saudável. O que ela está querendo dizer, eu estou desde o começo aqui do Merleau-Ponty, é que existe entre corpos, existe uma coisa chamada intercorporeidade, que o grau de ligação que eu tenho com o outro corpo depende do modo como essa afetividade entre os corpos funciona. A gente vê isso nas relações do dia a dia, por exemplo, e elas são variáveis, é normal entre pessoas, entre cultura, e que não depende só do fisiológico, mas depende da cultura. Então, por exemplo, tem culturas em que as pessoas, naturalmente, se abraçam, se beijam, como se encontram, não é isso? E tal. E aquilo faz parte das relações mesmo ali vamos dizer assim, de uma afetividade espontânea. E tem outro, as pessoas se cumprimentam de longe. E não quer dizer que tem mais afetividade ou tem menos afetividade. Quer dizer que as relações são mediadas por um tipo de afetividade muito própria que está ali. E que de uma certa maneira, tem um componente de uma certa percepção erótica. Tá? Esse é o ponto. Essa história dessa alienação de um corpo ao outro, de uma alienação completa, né? Isso, na verdade, ele já faz parte de uma certa pulsão, de um certo desejo de um corpo pelo outro. E aí uma coisa importante de trabalhar nas relações propriamente constituídas amorosas e nas relações eróticas, né? Como diz o Sartre, o que é o amor se não querer fazer do outro uma espécie de um escravo da minha vontade, do meu desejo? Não é isso? E também tem um detalhe importante: a afetividade não é só inocência. As relações, esse mundo de percepção erótica, de modulações, é por isso que ele tem uma dimensão política, que ele é pensado no domínio da política. E a política ela é pensada como relação e como conflito, como acoplamento e como distensão, como distanciamento, como proximidade e como distanciamento. Tá? O amor uma perspectiva sartriana, passa muito por isso, assim, a supressão da liberdade do outro pela minha liberdade.
Então, né? Então, eu acho que tem uma coisa importante aí no que você falou, que vai um pouco nessa direção. Tá? Não sei se eu consegui falar. Foi perfeito, professor. Muito obrigado. Sobre a questão do olhar, é isso que ele está falando com a Simone antes. E esse papel, e essa potência do olhar, né? De tocar a distância, de apalpar a distância, de distanciar, de congelar. Fala lá, Simone. Obrigada, professor. Professor, eu vou voltar um pouquinho, porque eu lembrei da Maria Rita Kell, quando o professor fala sobre Freud, com ele anatomia, destino, né? E também a histeria, no caso da análise da Kell, ela coloca que, assim, ó, a feminilidade, são as palavras dela, só para nós pensarmos a histeria. A feminilidade costuma organizar-se em torno do imaginário da fala. Na feminilidade, a mulher não tem falo. Ela se oferece para ser tomada como falo a partir de um lugar de falta absoluta, do qual só o desejo de um homem pode resgatá-la. Daí ela critica. É um artifício, evidentemente, que só produz a histeria se a mulher acredita e se identifica com ele. A histérica, nesse sentido, não é a que engana o homem, é antes a que se deixa enganar pelo engodo endereçado a ele. Então, essa é a parte que eu pensei ali, comentar um pouco mais sobre a histeria. E a outra coisa, lembrando o caso do rapaz que se matou, apaixonado por Maiá, fiquei pensando aqui, que no caso, a sexualidade cibernética torna o possível imaginário do desaparecimento do corpo e assim também do outro. O que o professor acha disso? Eu não sei, bom, eu não conheço muito, eu falei antes da histeria, mas é um tema que eu não entraria, que eu não vou falar. Acho que o Freud também, enfim, tem uma ênfase muito grande, a importância do falo, né, e a função simbólica dele. Citou essa perspectiva da histérica como, vamos dizer assim, que você bem leu aí, né? E eu concordo com a Maria Rita Kell, acho que é meio difícil discordar hoje em dia, né? Na época parecia uma tese importante, assim, tal, fundamental. Mas eu acho que a psicanálise mudou também, né? As coisas mudaram. Então, mas eu não sei muito, assim, não teria muito o que dizer, assim, não é um tema que eu trabalho, né? Sobre o menino lá que você falou mesmo? Que no caso da sexualidade cibernética, acaba promovendo aquele imaginário do desaparecimento do corpo, e desaparecendo o corpo, desaparece o outro também. Então, eu acho que ali, naquele caso, tinha uma dependência psicológica muito grande, né? E eu acho que tem um alerta importante, que é o fato de ele é um adolescente, tinha 14 anos, que é o fato de que ele desenvolveu realmente, ali, pelo que diz, uma matéria bem completa até, ele desenvolveu uma relação afetiva ali com o chatbot, incrível, né? Uma relação de dependência, né? E de uma dependência de alguém que fala o que a gente quer ouvir, sabe? Sem presença, sem afetividade, sem empatia. Porque a empatia, a presença, a afetividade não é, vamos dizer assim, a determinação das nossas intenções absolutas, né? Ela supõe também um certo comprometimento de vida, uma certa divisa de experiências, um certo compartilhamento de relações, de fatos. Supõe uma caminhada junto, em algum momento. É isso que dá. A gente trabalha, quem é da psicanálise, o psicólogo, acho que não tem ninguém aqui, mas tem um problema importante que é a questão da transferência. A IA não lida com esse problema da transferência. Ela pode ocorrer e ela não tem remédio para isso, né? Nesse caso. Ela permite que o outro se envolva completamente ali, até o ponto que ele tem uma dependência.
tá? E daí tem um detalhe importante aí, que é a ambiguidade da liberdade do corpo, e o Merleau-Ponty vai falar dessa questão importante aí da moça. Ele vai dizer assim, a liberdade do corpo é ambígua, porque ao mesmo tempo ela é anônima e simbólica. Ela é aberta ao outro e fechada. Ela é a pulsão de vida e a pulsão de morte. O corpo é a possibilidade para a minha existência de demitir-se de si mesmo, fechar-se e abrir-se ao mundo. Tá? E é isso que ele está um pouco trabalhando no caso da fonia. Né? A gente fala, perdeu a vontade de viver, demitiu-se da sua própria existência. Né? É a única possibilidade que a gente tem de demitir-se da própria existência é pelo corpo. Fala, Bruno. E você me escuta, professor? Você me Uhum. escuta? Ah, ok. É que está travando bastante aqui. Eu queria fazer uma pergunta, minhas colocações vão ser no final mesmo da fala, da sua fala e tal, mas eu quero fazer uma pergunta que acho que aproveita o momento aqui da liberdade, que você coloca ali que a liberdade do corpo é ambígua, tendo ao mesmo tempo anônima e simbólica. Aqui também não estaria relacionado à ideia de um corpo habitual e corpo atual? Porque o corpo habitual é essa dimensão anônima. Uhum. Uhum. Isso mesmo. Eu acho que essa é a questão que a gente está falando desde o começo da ideia de corpo próprio, sabe? E o fato de que, e é por isso que a cronologia me agrada tanto, não há a redução absoluta a nenhum polo. O mundo, o corpo e a nossa existência, ela é justamente, ela é uma encruzilhada. O Merleau-Ponty usa um termo chamado Carrefour. Carrefour, a gente poderia traduzir como encruzilhada. É o encontro de diferentes avenidas. Obviamente, algumas têm mais tráfego do que outras, obviamente, dependendo da situação. Mas o corpo é isso, né? E a liberdade corporal, por isso que ela é ambígua. Né? O nosso corpo revela uma pulsão de vida, um desejo de vida. Professor, aproveitando essa deixa do Bruno, que eu achei sensacional, eu gostaria de reiterar da continuidade. Essa questão do corpo atual e corpo habitual, veja, nós conversamos isso na quarta-feira passada, em nossa reunião, né? E me parece o seguinte, que o corpo atual é um corpo que é o meu corpo matéria. E o corpo habitual, por exemplo, o membro amputado, o membro fantasma, ele existe, mas ele existe dentro da minha psique, do que eu imagino ter. Mas o corpo, como quando eu penso ele atual, eu devo pensá-lo como corpo matéria, ou não. Aproveitando que ele trouxe a ideia dessa ação e desse corpo habitual, da ação do afeto, mas veja só, tudo é psíquico, porque a matéria não é. Eu sou careca e vou ficar careca assim por diante. Esse é um corpo atual, não é? Tá, sim e não. A ideia de que tudo é psíquico é uma parte que explica, mas não explica tudo. Porque, por exemplo, quando o sujeito sente o braço, tá certo? Ele realmente sente o braço. Ele realmente tem uma sensação física no braço que ele perdeu. Ele não apenas imagina que tem a sensação. Essa é a questão do membro fantasma. Não é que ele inventa a dor, ele cria, ele projeta a dor. Ele realmente tem a dor. E é por isso que isso ocupou tanto as pessoas. Ele realmente tem. Tem um detalhe interessante sobre isso, sobre o corpo atual. Tem um outro exemplo que o Merleau-Ponty, já passo lá, Bruno, para você, que ele vai trabalhar, que é a da anosogosmia. Acho que esse é o termo, né, Bruno? Anosogosmia. Que é o contrário. É o sujeito que ele tem o braço,
mas ele sente que não tem. O braço dele funciona normalmente. Ele tem o braço com todas as terminações nervosas funcionando, tal, tudo certo, mas ele, de fato, não sente o braço. Ele fala aquela serpente fria que eu tenho que arrastar. E esse é um caso tão real, Marcelo, que as pessoas vão lá e elas só mudam de vida e mudam a qualidade quando elas amputam o braço. Porque elas não se reconhecem no corpo. O que elas reconhecem? Elas se reconhecem num corpo habitual e não no corpo atual. E é o momento em que o corpo habitual e o atual se fundem. Tá? Mas ele tem, a gente falou da deficiência, mas a gente tem isso, a gente sempre, a idade vai passando, né? E a gente sabe como os nossos movimentos do corpo atual, às vezes ele tenta um movimento agora que não permite mais, então a idade já não suporta, o fisiológico não comporta. Tá? Mas está bem claro isso que eles falaram. Tal. Eu só não reduziria tudo ao psicológico, porque eu acho que não é. Tá? Pode falar, acho que era o Bruno que estava com a mão levantada, o outro Bruno. Se eu puder falar, só uma colocação que vocês dois acabaram de levantar, que eu conheci uma senhora que ela tinha amputado o braço, e na hora de dormir, ela sentia muito frio, e ela não dormia até cobrir a parte que não tinha. E é só essa questão que eu achei muito curioso, que vocês colocaram, e eu lembrei na memória. É isso mesmo, Bruno. Esse exemplo é excelente. Obrigado, viu? É isso mesmo. Tá? Próximo slide, por favor, que daí já está finalizando. Então, gente, a gente pode dizer, né, que o corpo é a forma escondida do ser próprio, ou reciprocamente, que a existência pessoal é a retomada e a manifestação de um dado ser em situação. Essa dualidade entre existência anônima e pessoal também explica o fenômeno da expressão que a gente vai ver mais para frente e tal. E tem a ver daí com o que o Bruno falou, o Marcelo chamou a atenção do corpo atual e do corpo habitual. Tem a ver com tudo aquilo que a gente falou, o fato de que a nossa existência é ambígua, a nossa liberdade é em situação. Existe uma existência pessoal que retoma o nosso corpo biológico, o nosso corpo anônimo, tá certo? Ou que se conforma a esse corpo biológico, tá? Ou que transcende esse corpo biológico, mas que nunca o transcende sem carregá-lo junto. Não há como transcender o nosso corpo biológico sem carregá-lo junto. Tá? É impossível fazer isso. Por isso que mas nós podemos ressignificá-lo isso. E a gente vê tantas pessoas que não têm os corpos considerados do ponto de vista da conformação fisiológica perfeita, ou porque tem problema de mobilidade, tem problema com o corpo do ponto de vista da perderam parte do corpo, foram amputados, tal, e essas pessoas retomam esse próprio corpo e dão para ele um sentido que talvez mostra como o biológico, de uma certa maneira, ele conforma a nossa existência, mas é possível transcendê-la também. Mas é uma coisa importante, eu transcendo, mas eu não deixo que eu transcendo. Eu vou além com isso. Eu não vou além sem isso. É essa a questão do corpo. Tá certo? É que eu posso ir além daquilo que, assim, convencionalmente, a conformação fisiológica sugere, né? Mas eu vou além com isso, não apesar disso. Tá? Por favor, Bruno. E a conclusão, então, do Merleau-Ponty, só para a gente terminar em 3 temas, entre a sexualidade e o corpo, né, e a existência, existe uma osmose, uma se dilui na outra, né? E não é o contrário, não é a sexualidade como infraestrutura que explica a existência, tá certo?
E a existência, na verdade, ela é uma homose com outras dimensões da nossa vida. Ela é com tudo. Tá? Há uma certa indeterminação, né? A caracterização de um ato como exclusivamente sexual ou não sexual, né? A sexualidade ela não é nem transcendida na vida humana, nem figurada em seu centro por manifestações inconscientes. Ela está integrada na existência. Essa é a tese. E como integrada à existência, é na própria existência que a gente vai poder, de uma certa maneira, caracterizá-la, ainda que de maneira fugaz, de maneira não permanente, se ela é ou não sexual. E o Merleau-Ponty vai dizer que ela é dramática. De uma certa maneira, concordando um pouco com Freud, nós engajamos nela toda a nossa vida pessoal. Ela tem esse poder de sugestionar a nossa vida pessoal. Tá? Então, era essa a ideia para falar sobre a sexualidade que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. E o Bruno, acho que vai fazer um comentário agora. Certo? Exato. Fazer algumas ponderações, também por causa do devido tempo. Primeiro, gostaria de parabenizar pela fala sempre instigante, sempre quando tem uma fala sua, aprendendo bastante, até de aspectos que quando durante minha leitura, tanto do Merleau-Ponty na Filologia da Percepção, quanto também em outras obras, até políticas, me faz entender melhor, porque também o Merleau-Ponty até, por exemplo, uma obra, acho que o Humanismo e o Terror, ele parte ainda de uma premissa fenomenológica, derivada da própria Filologia da Percepção, mas as minhas colocações que eu gostaria de fazer é de alguns casos que você já mencionou. No caso ali do Snyder, no caso patológico, né, do Snyder e tal, patológico clínico, ele tem a projeção funcional que não tem, que vai nada além do contexto presente, mas ele também, você falou que ele fica numa noção mais de projeção própria funcional daquele momento, mas também eu diria que ele não fica só estéril da própria afetividade, da sensação da afetividade, do estéreo do sexual, tal. E eu vejo também que há também esse aspecto temporal de que ele não consegue se projetar interiormente, ou sua própria subjetividade, ele mesmo, ele não consegue se projetar durante o tempo ou para o próprio mundo em si. E acho que também tem uma dimensão que é interessante mencionar, a questão do arco intencional, que o Merleau-Ponty fala que o próprio Schneider ele não tem o próprio arco intencional que permite a conexão das várias habilidades corporais e das diferentes dimensões afetivas, que daí ele fala da questão de que perante o próprio arco intencional dessa unidade permite a questão do desejo, a questão ideológica, das perspectivas ideológicas, perspectivas históricas, a questão da história. E o último caso que eu quero comentar é da fonia da moça, que eu vejo que talvez tem como interpretar esse caso da fonia na perspectiva própria da Gestalt, da figura e fundo, a partir de que o fundo habitual sentimental da suspensão dessa relação da moça com o Merleau-Ponty, dessa relação em si, ou isso da própria afetividade espontânea dos corpos, imediatos, ao permanece vinculada mesmo com a recusa, um certo hábito da moça, dessa moça, de que os dois estavam juntos, estavam namorando, tinha um amor e tal. E quando houve essa ruptura, ela ainda tinha esse hábito, tinha essa figura singularizada. E quando você vê o fundo de que ela se toca, ou a própria situação de que ela não faz mais, de que essa relação há uma recusa, não tem uma própria justificativa, como você tinha mencionado na sua fala, que ele tem, o próprio Merleau-Ponty tem receio, no caso, se for da questão autobibliográfica,
de falar para a moça da chantagem dos pais, mas quando vem sempre este fundo em relação a essa figura individualizada, se vem o próprio sintoma, o próprio adoecimento da menina. Eu interpreto dessa forma, a minha interpretação do caso. É só essas duas considerações que eu queria fazer mesmo da sua fala. Não sei se você quer fazer falar alguma coisa. Não, Bruno, obrigado aí pelas considerações. Se você quiser descompartilhar, pode descompartilhar também, né? Acho que ele está certo, sim, a questão do arco intencional do Schneider, né? Ele é um personagem frequente que vem sendo trabalhado ao longo do texto do Merleau-Ponty, né? E a questão da temporalidade, o Merleau-Ponty vai trabalhar isso de maneira muito clara, né? O fato de que o Schneider tem um problema que me parece talvez o mais sério de todos, é o fato de que ele tem problema de memória, de lembrança, de temporalidade, de se encontrar, todo o problema de ordenar, quando a gente fala que os problemas de linguagem denotam a uma espécie de disfunção temporal do Schneider, né? E isso está bem claro lá no texto dele. Então, sobre a moça, tem um detalhe importante que eu omiti na minha fala, né? Ela já tinha, antes de ter esses problemas, enfim, de ter todo esse sintoma aí, mais profundo e de adoecer mesmo, ela já tinha, o Merleau-Ponty fala que ela já tinha comportamentos que indicavam isso antes do fim do rompimento, tá certo? Então tem um detalhe importante, assim, é o fato, mas eu interpreto isso também de uma certa maneira, é o fato que uma espécie de uma decepção na vida, um trauma, alguma coisa, propriamente não cria a patologia, a doença, nada. Mas é o gatilho, sabe? Há uma espécie de... que, no fundo, essa relação com o ambiente, com o outro, com a situação, com o contexto, né, é fundamental para que a gente também possa ter um equilíbrio da saúde mental, sabe? Então, acho que é um pouco por aí que você falou, eu concordo. Sim. Bom, gente, eu acho que era isso, né? Queria, então, tentar mostrar para vocês como, de uma certa maneira, né, há uma dimensão da minha relação, da nossa relação com os outros, que ela é afetiva, e que quando ela não existe, nos casos extremos, como a gente falou do Schneider, a minha relação com o outro é completamente objetal, sem vida, sem estímulo, sem poesia, sem leveza, sem nada, né? Ou no outro extremo também, então não há relação política, ou no outro há a demissão mesmo do nosso próprio mundo, que é o caso da moça, né? Então, eu acho que era essa a ideia para mostrar, e que isso está antes no domínio propriamente do sentimento, da percepção erótica, do que propriamente do pensamento. Então, era essa o debate geral aí, tá? Simone, com você, então. Quero agradecer, acho que nós queremos agradecer ao professor. Foi um encontro interessantíssimo. Acredito que suas palavras ficarão vivas em todos aqui que participaram. Quero avisar também que nosso próximo encontro é com Lucas Matias, que conversará conosco sobre o corpo em Edith Stein, no dia 8/11. Então, agradeço a participação, a gente agradece a participação de vocês. Boa noite a todas e todos. Tenham um ótimo final de semana e até o próximo banquete. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até logo. Boa noite.